Olá, segunda-feira, 1º de maio de 2023, está no ar o Jornal PT Brasil, com muita informação e luta popular na sua manhã. Eu sou Amanda Guerra e eu falo com você do estúdio da Rede Povo de Comunicação, do PT. Nesta segunda-feira, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, você acompanha uma entrevista com a vice-presidente da CUT, Juvândia Moreira Leite. A gente reapresenta também a entrevista com o deputado federal pelo PT do Maranhão, Rubens Pereira Júnior, que falou sobre a criação da CPMI dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e dos projetos de lei do Congresso Nacional. A gente se vê de novo amanhã, ao vivo, aqui na TV PT. Quem conversa com a gente é Juvândia Moreira Leite, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Ramo Financeiro da CUT. Bom dia, Juvândia. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos que nos ouvem aqui no Jornal PT Brasil. É um prazer grande estar aqui com vocês. O prazer é nosso e a gente já quer muito falar do 1º de maio aqui, já tinha gente cobrando essas agendas também. As centrais sindicais promovem nessa segunda-feira, 1º de maio, o ato unificado pelo Dia das Trabalhadoras e dos Trabalhadores no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Juvândia, quais são as pautas desse encontro para 2023 e o que está sendo previsto para esse grande ato em São Paulo? Bom, esse ato está muito bacana. Eu acho que é um momento muito bom para estar fazendo esse ato, porque nós vivemos, nos últimos 4 anos em especial, um desmonte das políticas públicas, um desmonte do salário mínimo, do poder de compra do trabalhador e da trabalhadora. Então, um ponto importante é exatamente o anúncio dessa política de correção do salário mínimo, que foi interrompida aí desde o golpe que tirou a presidenta Dilma. Acho que esse é o grande ponto do nosso 1º de maio. Nós esperamos, todos nós esperamos essa política, o retorno dessa política já há bastante tempo, que beneficia a toda a classe trabalhadora, os aposentados, em especial as mulheres, porque as mulheres são as que mais são as que dependem do salário mínimo, as que mais recebem o valor do salário mínimo. O Bolsonaro, no último período, ele, quando entrou no governo e quando ele saiu do governo, o salário mínimo valia menos, comprava menos, tinha um poder de compra menor do que tinha quando ele entrou no governo, ou seja, ele, na verdade, congelou a política do salário mínimo. Então, nós vamos fazer no Vale do Anhangabaú, o 1º de maio unificado, das centrais sindicais. O ato nacional ocorre aqui. Nós contaremos aí com a presença, do movimento social, do movimento sindical, de toda a base dos sindicatos, a base dos trabalhadores e trabalhadoras. Teremos a participação de deputados, de ministros e esperamos contar também, temos a expectativa de ter o presidente Lula no nosso ato a partir aí do meio-dia. O ato começa às 10 horas da manhã e começa às 10 horas da manhã e às 13 horas é o cume do ato, a parte mais importante aí desse ato, contaria com a presença do presidente Lula, de ministros, do ministro do Trabalho, o ministro Marinho, que acabou de falar aqui. Eu perdi aqui o áudio. Ela está ainda com a gente conectada? Está congelado aqui para mim. A gente está tendo um probleminha de conexão aqui com a Juvândia, mas ela já volta para falar com a gente. Eu queria dizer também que no site da CUT tem informações sobre o ato em São Paulo, cut.org.br, e também dos atos estaduais, para quem está querendo participar no seu estado, aí nas capitais. A gente também vai dar mais detalhes no final do jornal sobre esses locais, mas você também pode acessar o site da CUT para saber sobre os atos unificados, Voltou, você me ouve, Juvândia? Você não sei aonde que foi que parou. Não, você estava falando sobre a presença prevista dos ministros, A partir das 13 horas a gente vai ter uma programação mais intensa lá no ato unificado em São Paulo.
O ato começa, na verdade, às 10 horas da manhã, né? Então é importante estar lá, porque aí nós vamos receber as lideranças do movimento sindical aqui do estado de São Paulo, o movimento social. Então, o ato começa às 10 horas da manhã, com toda uma programação né, de diálogo, de fala, de colocação das pautas, né, das nossas pautas. E aqui, esse ato vai acontecer em todo o Brasil, mas aqui em São Paulo é o ato principal, é o ato nacional, digamos assim, onde estão todas as centrais sindicais, onde estão os movimentos sociais, porque é um ato em que a classe trabalhadora toda se junta para, né, discutir, debater nossa pauta, nossas ações, enfim. E a gente tem também uma programação cultural, que acontece, né, assim que encerra o ato político. Então é um ato muito importante, a gente está esperando contar com a presença do presidente Lula. O ato começa às 10 horas da manhã, a previsão da entrada do presidente é por volta do meio-dia, 1 hora da tarde, e a gente tem, né, nesse período, o debate do salário, da política de correção do salário mínimo, que eu acho que é a principal política anunciada aí nesse 1º de maio, porque é uma política importante, viu, Amanda? É uma política que o salário mínimo ele beneficia todos os trabalhadores, né? Ele aumenta o poder de compra, ele beneficia especialmente as mulheres, elas dependem mais do salário mínimo diretamente. Então é fazer uma justiça social quando a gente tem uma política de correção do salário mínimo, uma garantia para as famílias, para ter o mínimo necessário, né, para o sustento das famílias. E essa política foi interrompida com um golpe, está sendo retomada agora com o presidente Lula e é muito importante para o Brasil, para os trabalhadores e trabalhadoras. Então será um ato muito importante. Queremos aqui convidar, convocar toda a militância e todos que estão nos ouvindo para participar desse ato no Vale do Anhangabaú, a partir das 10 horas da manhã. Nós esperamos todos e todas por lá. Temos aí a participação de vários ministros confirmados. Eu tinha falado que o ministro Marinho estará lá conosco, exatamente para confirmar, anunciar aí a negociação que foi feita ontem com a presença do ministro, do presidente Lula, aliás, de vários ministros, né, na reunião com as centrais sindicais, em que definiu essa política de correção do salário mínimo, a retomada dessa política, o aumento que vai ter agora, né, que é importante já para a economia reagir, para sair, né, da situação em que o Bolsonaro deixou a economia, né, que é isso que é essa herança, né, do governo Bolsonaro, do Paulo Guedes. É importante o investimento público, a correção, o crédito, né, a política de salário mínimo, porque dinheiro no bolso das famílias, no bolso do trabalhador, com certeza faz o Brasil crescer e faz um Brasil melhor. Quando o trabalhador melhora de situação, né, todo mundo também melhora. Vinícius Assunção diz aqui, viva o dia do trabalhador. Jos Negreiros, admiro imensamente essas mulheres que se colocam na luta por um Brasil mais igualitário. Parabéns, Juvândia. Jos Negreiros também te dá bom dia aqui, prazer enorme em ouvi-la. O Alberto Quirone diz aqui que foi formador da CUT no início do século em Roraima. E ele pergunta também, Juvândia, se há alguma mobilização, essa discussão dentro das centrais sindicais para redução da jornada de trabalho sem redução de salários. Com certeza, esse debate, em especial na CUT, né, na nossa central, é um debate que a gente já faz já há algum tempo e entendemos que é cada vez mais urgente de fazer a redução da jornada, né, da jornada legal, e inclusive já tem um debate em várias categorias e no mundo mesmo, um debate da jornada de 4 dias, né, com os avanços tecnológicos, com a redução dos empregos, que esses avanços, ou com os ganhos, né, de capital que esses avanços trazem, que trazem para as empresas, né? O que nós queremos é que todos se apropriem dos ganhos, né? Que os avanços tecnológicos, que a inteligência artificial traz, esses ganhos todos têm que ser apropriados pela sociedade como um todo, e não só pelos donos do capital, por aqueles, né, poucos empresários que desenvolvem essas tecnologias. Todo mundo tem que ganhar. E uma forma de ganho, de melhoria da vida da população, é reduzir a jornada. Então, a gente tem hoje uma jornada legal no Brasil de 44 horas semanais.
a nossa pauta era de 40 horas, mas já tem várias categorias debatendo a jornada de 4 dias, que é um debate importante, né, num cenário que a tecnologia é, amplia os ganhos e reduz os custos. Então, se reduz custos, se amplia ganhos, os ganhos têm que ir para todo mundo, para a sociedade como um todo. Mas esse debate ele está colocado já há algum tempo aí na nossa pauta. Para esse 1º de maio, o debate principal é essa volta dessa política do salário mínimo, é uma discussão que nós fazemos de colocar mais dinheiro no bolso do trabalhador, então é uma reforma tributária que coloque que tribute quem ganhe mais, né? As grandes fortunas, a tributação dos super ricos, e que desonere o pobre, o trabalhador, aquele cuja renda é totalmente utilizada para a sobrevivência da família. Então, esses têm que pagar menos. Então, tem debates que são bandeiras importantes nossas, né? Para que a humanidade avance, eu diria, para que o Brasil avance na descentralização, né, da renda, porque hoje tem uma concentração muito grande. Então, a reforma tributária é uma forma de fazer justiça tributária, né, de fazer justiça social. Então, é uma pauta que as centrais, é uma pauta que as centrais acompanham, é uma pauta que a classe trabalhadora tem muito interesse. Vinícius Assunção já diz que no Rio de Janeiro o ato será no Parque Madureira. Ele fala que a valorização do salário mínimo é inclusão social e distribuição de renda e pede também salários iguais para homens e mulheres. O Arilson Chiorato, do PT do Paraná, diz aqui, esperança e fé que o nosso 1º de maio vai trazer novo vigor para a classe trabalhadora brasileira. Trabalhadores, univos, bom trabalho, bom final de semana e ótimo feriado para todos. E é isso, a classe trabalhadora resistiu e lutou bravamente, né, Juvândia, como você estava falando, nos últimos anos, contra os desmandos, perdas de direitos, né, que foram muitas. A reforma trabalhista trouxe uma situação muito, muito dramática para o mercado de trabalho. O presidente Lula volta nesse 3º mandato, retomando esse diálogo com os trabalhadores, com as centrais sindicais, né, fazendo essa aproximação do povo com o governo. Eu queria que você comentasse como é que o movimento sindical está definindo, né, esse novo momento no país, como é que as pautas estão sendo trabalhadas já com essa linha direta aí com o governo, esse respeito retomado. Bom, como você mesma falou, o diálogo é muito importante e agora com o governo do presidente Lula nós temos mesa de negociação, nós somos ouvidos e nós temos diálogo. No governo Bolsonaro não havia ele sequer recebia os representantes das centrais sindicais, não havia diálogo algum, pelo contrário, eles fizeram a reforma trabalhista ali, né, Temer e o Bolsonaro ajudou a intensificar o desmonte da legislação trabalhista, ele fazia um ataque direto às organizações sociais, à organização sindical, né? Tanto que ele tentou elaborar um projeto aí para desmontar ainda mais a organização dos trabalhadores, porque foi essa tônica, é a lógica do governo Bolsonaro, né? Ele só começava com os empresários, atacava o direito das mulheres, dos trabalhadores, né, de maneira geral, e é muito importante estar retomando esse diálogo, né, e colocar o trabalhador e o trabalho, né, em especial o trabalho no centro, a centralidade do trabalho, que é tão importante para a sobrevivência, né, da sociedade como um todo. Então, isso é um grande ponto, né? Nós voltarmos às mesas de negociação, sermos ouvidos, nossa pauta está sendo discutida efetivamente, né, com o governo, a gente tem as respostas a essa pauta, às vezes não é tudo que a gente quer, mas sempre tem avanços, e o que está acontecendo aqui na política do salário mínimo são avanços importantes, uma política que havia sido interrompida, mas que faz justiça social, uma política que leva melhores condições de vida para o povo brasileiro. Então, a gente tem, sim, que comemorar essa retomada do diálogo, da negociação. Nós lutamos muito por isso. Nós temos a pauta, viu, Amanda, também da atualização, né, do projeto sindical, que é desfazer um tanto do desmonte que
o governo Bolsonaro fez, mas em especial fortalecer a organização dos trabalhadores com a autorregulação, com o fortalecimento da negociação coletiva, né, para que os trabalhadores e trabalhadoras possam avançar, né, ter sua qualidade de vida, condições de trabalho, melhores salários. Esse também é um ponto importante da nossa pauta. Aí alguém citou aqui a situação das mulheres, né? Eu acho que o presidente Lula lançou aí no 8 de março, inclusive com a participação das mulheres das centrais sindicais, lançou um pacote de medidas para beneficiar as mulheres, porque as mulheres trabalhadoras foram, né, demasiadamente prejudicadas no governo anterior. E o presidente já manda um projeto de lei para equiparar salários, para regulamentar uma convenção da OIT que nós já havíamos assinado, que é salário igual, trabalho igual, salário igual, né? Independente, né, de gênero, raça, orientação sexual, não importa. Trabalho, você está trabalhando nas mesmas funções ou funções equiparadas, você tem que ter o mesmo salário. E hoje as mulheres ganham 21% menos que os homens. É uma realidade, né, do Brasil, é uma realidade mundial que precisa ser corrigida, é uma injustiça que precisa ser corrigida, precisa ser medidas efetivas. E o governo está com um projeto de lei importante, onde as empresas têm que dar transparência aos salários, elas têm que praticar o mesmo salário na mesma função. Então, eu acho que é um grande avanço e para nós da classe, para as mulheres, né, trabalhadoras, é uma conquista muito grande de uma luta muito antiga nossa, por salários iguais, que está se realizando o que nós esperamos, né, se realize na aprovação do projeto de lei que o governo enviou ao Congresso. Nós vamos trabalhar muito para que isso seja aprovado, né, e para que essa diferença salarial entre homens e mulheres, né, não exista mais, porque não faz sentido nenhum, tem cabimento nenhum que as mulheres ganhem menos. Queria finalizar com você reforçando esse convite aí para o ato unificado de segunda-feira, às 10 da manhã em São Paulo. Bom, então é isso, gente. Nós esperamos todos vocês, todos e todas, né, e todos lá no Vale do Anhangabaú, 10 horas da manhã. Vamos fazer um grande ato da classe trabalhadora. Contamos muito com a presença de toda a militância do PT, de todos que nos ouvem aqui nesse momento. E quem está aqui em São Paulo é 10 horas da manhã no Vale do Anhangabaú. Quem está em outro estado, é só acessar o site da CUT para ver onde as atividades vão acontecer. Mas participar é importante porque é assim que a gente avança, que a gente conquista, estando organizados, né? E para estarmos organizados, a gente tem que estar mobilizado, participando dos atos, participando da vida sindical, das atividades, né, da sua organização, seja social, seja sindical. Então venha, 10 horas da manhã, tem um encontro marcado lá no Vale do Anhangabaú. A festa vai ser boa. Obrigada, Giovândia, mais uma vez pela sua participação com a gente. A gente conversa agora com o deputado federal pelo PT do Maranhão, Rubens Pereira Júnior. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Bom dia, eu é que agradeço a oportunidade. A gente que agradece você ter aceito o nosso convite, deputado. Muito obrigada. E para falar dessa quarta-feira aí, que é muito especial no Congresso Nacional, né, que tem sessão conjunta das duas casas, Senado e Câmara, se unem hoje, né, para deliberar diversos assuntos, né, como os projetos de lei do Congresso Nacional, que são fundamentais, né, para o andamento das políticas no país. Um deles, o que viabiliza recursos para o Bolsa Família, o outro que possibilita o pagamento do piso da enfermagem e também o que autoriza a concessão de reajustes aos servidores públicos federais. Eu gostaria que a gente começasse com você comentando essas matérias e a expectativa de análise delas nas duas casas hoje. Na verdade, a pauta de hoje do Congresso reflete o momento político entre governo e oposição aqui no Poder Legislativo. Enquanto a oposição joga todas as suas fichas na CPI do dia 8 de janeiro, o governo tem uma pauta do mundo real. Eles estão preocupados com a política, com politicagem, na verdade. A gente está preocupado com a pauta administrativa do país. O que há de mais importante nessa quarta é isso que tu mencionaste. É o PLN que vai garantir 7 bilhões de reais para pagar o piso da enfermagem. E aí, dessa forma, enfermeiro, técnico, auxiliares vão ganhar um salário digno.
Outros governos prometeram, mas quem vai proporcionar isso é o governo do presidente Lula. O que nós queremos é garantir Bolsa Família, reajuste dos servidores, recomposição dos institutos federais de educação. É a pauta do dia a dia do mundo real que melhora a vida do seu João e da dona Maria. Eles apostam tudo desesperadamente na questão da CPMI do dia 8. A nossa perspectiva, o requerimento da CPI até vai ser lido. Ela deve ser instalada na próxima semana. O governo não teme, pelo contrário, que é uma ampla e restrita investigação. E nós vamos ajudar a fazer isso. Mas o que mais nos preocupa mesmo são essas pautas propositivas que trazem melhoria para a vida do povo, e a perspectiva é gerar a aprovação de todas essas matérias. Afinal de contas, hoje, o governo do presidente Lula já tem a maioria parlamentar necessária para aprovar essas matérias, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. E também uma série de entregas positivas, né, e com pouco mais de 100 dias de governo, né, deputado? E eu queria falar também de uma matéria que vai ser analisada, que é o projeto das fake news, que inclusive teve o requerimento de urgência aprovado ontem na Câmara dos Deputados, né? Parece que há um consenso aí entre todas as siglas para votar essa matéria. Como é que o Congresso recebeu, queria saber primeiro como é que o Congresso recebeu as sugestões do TSE para esse projeto de lei e qual deve ser o caminho de discussão desse texto aí, o que a gente pode esperar dessa votação, deputado? Toda vez que se fala em combater fake news, a oposição bolsonarista fica empolvorosa, morrendo de medo, desesperado. Ontem eles fizeram muito barulho, que nisso eles são bons, em fazer barulho, por conta da preocupação da gente regulamentar. Já passou na hora de regulamentar, especialmente o abuso nas redes sociais. Ninguém está tratando do uso. O uso continua absolutamente permitido, de forma irrestrita. Mas tem gente que confunde o uso com o abuso. Tem gente que usa as redes sociais e a internet para a prática de crimes, como calúnia, injúria e difamação. E uma pessoa, uma família que é atingida por uma fake news, por um boato, e quase todo mundo já passou por isso, sabe a dificuldade que é de recuperar até a sua tranquilidade. Sabe que o desmentido não chega na mesma velocidade da mentira. E vejamos, até mesmo nesses casos dos ataques às escolas, várias vezes usaram as redes sociais para organizar esse tipo de crime, que afeta a nossa educação, o nosso jovem, nossas crianças. Então não há nada mais importante do que nós regulamentarmos essa questão. O governo apresentou sugestões, nós pegamos alguma coisa da legislação europeia recém-aprovada, pegamos muito acúmulo daquilo que tem há 2, 3 anos sendo debatido no Congresso Nacional, e é legítimo que o TSE também apresente algumas sugestões. Afinal de contas, esta eleição de 2022 foi a eleição que mais teve mentira e fake news na história da nossa República, e que, portanto, eles têm expertise no combate a essas fake news. Então, quem mais quiser trazer sugestões, nós recebemos. Esse é o nosso objetivo, é dialogar. Ninguém aqui quer posar como dono da verdade. Pelo contrário, nós sabemos que o debate franco, democrático, correto, limpo, ajudará a construir um texto ainda melhor. Ontem é aprovada a urgência. E o que aconteceu? A base governista deu mais uma vitória nessa matéria. Nós aprovamos com mais de 40 votos de diferença, apesar de toda a barulheira que eles fizeram. O quórum necessário para aprovar essa matéria é de maioria simples. Então a gente está bem confiante que nós vamos conseguir aprovar e, dessa forma, começar a regulamentar o combate às fake news, especialmente o abuso nas redes sociais. Isso tem outros desdobramentos também, né, deputado? Porque as plataformas, né, as grandes empresas, aí elas lucram muito com o impulsionamento dos discursos de ódio. Isso vai acabar tendo reflexo também em outra questão que está pegando, que é a violência entre os jovens, entre os adolescentes, né? Esse recrutamento dessas crianças e adolescentes para cometer crimes, ataques às escolas. Isso tem que ser coibido. O preço dessa omissão é a vida de muitos brasileiros. É a vida, então, e além disso, outros efeitos que vêm decorrentes justamente de tantas fake news. Imaginemos, as fake news quase comprometem a eleição do ano passado. Imagina o prejuízo para o país que teria sido. O Bolsonaro conseguiu ter o desempenho que teve à luz de muita mentira e muita fake news. Então, os males que o projeto da fake news causa, o projeto não, as fake news causam, são gigantes. Então, nós temos que ter um projeto para começar a regulamentar e evitar e combater o abuso que hoje é permanente. Então, enquanto eles falam só de CPMI,
a gente está preocupado mesmo com a pauta que melhora a vida das pessoas. Temos aqui a saudação do Neilson Pinto, lá de Coroadinho, de São Luís do Maranhão, te dando bom dia aqui. Deputado Alberto Quironi também saudando sua presença. E a Josi Negreiros aqui dizendo que está na torcida pela aprovação dessa matéria, que ela realmente é urgente. Também te dá bom dia aqui. E, deputado, voltando à questão da CPMI, né, o pedido para investigar os atos golpistas de 8 de janeiro reuniu as assinaturas necessárias para a instauração da comissão. Eu queria saber como é que o governo Lula e as bancadas do PT no Congresso estão se preparando para atuar na CPMI, para ter nomes expressivos, né, e também fazer essa disputa, né, não deixar o campo livre aí para os golpistas tentarem reverter esse jogo, culpabilizar o governo pelos atos antidemocráticos. Em primeiro lugar, a gente achava que a investigação em curso era suficiente. Nós já temos mais de 300 pessoas denunciadas no Supremo Tribunal Federal. Pessoas que já foram investigadas, tiveram inquérito policial, o Ministério Público apresentou uma denúncia e a denúncia foi recebida. Então, a investigação está em curso. Ao meu ver, ela não era indispensável. Mas a oposição insistiu tanto, e nós não temos nada a temer, que agora nós é que queremos essa investigação. Ampla e restrita. Doa em quem doer. Nós queremos investigar quem praticou aqueles atos, quem planejou aqueles atos e quem financiou aqueles atos. Lembremos, os atos do dia 8 de janeiro não foi contra o PT. Os atos do dia 8 de janeiro não foi contra um governo. Foi contra todo o Estado Nacional. Atingiu o Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, as duas casas. E o nosso objetivo é que essa investigação seja ampla, para que ela não aconteça de forma fatiada. Vejamos na semana passada, publicaram alguns trechos de vídeos das câmaras internas do Palácio do Planalto que estavam em segredo de justiça no Supremo Tribunal Federal. Imagina se isso acontecesse, por exemplo, nos Estados Unidos. Alguém divulgando vídeos da Casa Branca internamente. Seria um escândalo, seria uma crise política internacional. E isso aconteceu no Brasil. Eu não consigo naturalizar esse tipo de absurdo. Algo que estava em segredo de justiça, algo que revela até mesmo os aspectos geográficos do Palácio do Planalto sendo disponibilizados. De toda forma, o ministro Alexandre de Moraes tirou o sigilo, e quando tira o sigilo, repõe a verdade. O que o pessoal estava dizendo? Que o general G. Dias tinha sido conivente. Quando tu olha os vídeos todos, sem corte, tu percebe que ele, na verdade, está desobstruindo o terceiro andar, que é onde fica o gabinete presidencial. Ele está retirando os manifestantes. E ainda que alguém do governo, primeiro, segundo, terceiro escalão, tenha cometido algum erro, nós queremos apurar as responsabilidades. Se alguém cometeu erro de ação ou de omissão, nós vamos exigir a responsabilidade. Nós somos daqueles que defendem que a lei é para todos, o tempo todo. O que nós não queremos é que haja nem perseguição, tampouco haja, digamos assim, pré-julgamentos para condenar ou para absolver. Isso nós não queremos. O que nós faremos é investigação ampla e restrita. Quais são os próximos passos? Hoje deve ser lido o requerimento de crime na sessão do Congresso Nacional. Depois disso, os líderes têm 48 horas para indicar os membros. Serão 16 deputados federais e 16 senadores. E que, portanto, na próxima semana deve ter a eleição de presidente e relator. O governo está tranquilo e confiante que terá a maioria dos membros desta CPI. Afinal de contas, quem monta os membros dessa CPI, por exemplo, na Câmara, são os blocos partidários. E nos blocos, o governo tem a maioria dos deputados e tem os líderes também, que são nossos aliados. Então, nós temos convicção de que a maioria será aliada do governo. Nós não queremos proteção, nós queremos uma investigação ampla para que a gente descubra quem participou, quem planejou e quem financiou os atos golpistas do dia 8. Para que isso? Para que atos como esse não se repitam. É uma triste mancha na história da República Brasileira. Com certeza, deputado. E a gente já deixa aqui à disposição esse espaço para os esclarecimentos necessários e acompanhamento também da CPMI aqui na Rede Povo de Comunicação. Muito obrigada pela sua participação com a gente. Volte sempre. Eu é que agradeço. Agora a gente vai para a comissão, a pauta bem puxada, mas o mais importante é a pauta do governo. É o governo que pauta a Câmara, é o governo que pauta o Congresso e com pautas que melhoram a vida do povo brasileiro.